Olá, amigos! Bem-vindos para mais um SEAC no Lar, uma oportunidade semanal que nos é oferecida do estudo do Evangelho com aqueles que dividem conosco no dia a dia a presença no lar. É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês para a gente poder estudar uma lição a mais e poder verificar aquilo que é possível retirar dessa lição, aplicar nas nossas vidas, buscando assim cumprir aquilo que é esperado de nós pelo Pai. Estamos uma vez mais com o José Rubo aqui conosco, que eu convido também para que se manifeste agora. Boa noite a todos. Nós estamos aqui, então, como o Maurício falou, mais uma vez para fazer o Evangelho no Lar. Vocês sabem que esse é um programa semanal, né? Então nós vamos nos alternando em duplas aqui que vêm fazer esse programa, né? Uma vez por mês eu e o Maurício, mas nas outras semanas os outros colegas que formam as duplas também do Evangelho no Lar vêm aqui para encontrar vocês e a gente, todos nós, né? Nesse trabalho nós estudamos, nós aprendemos também e nós temos a oportunidade de refletir sobre as palavras de Jesus e tudo aquilo que a doutrina espírita também nos traz para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, com harmonia, principalmente dentro da nossa casa, entre os nossos familiares e as pessoas que nos são próximas, né, Maurício? Ah, sim, com certeza. Sempre um motivo de satisfação nós podemos fazer esse momento aqui, que como você falou é mensal, né? Mas é sempre uma alegria, até porque a gente acompanha durante as outras semanas também, os outros amigos que aqui comparecem, e é um estudo importantíssimo, né? O Evangelho no Lar, como todos que nos acompanham sabem, é aquele momento de reunir a família, ou reunir aqueles que dividem conosco, né, o lar, e realizar o estudo de um texto do Evangelho. Aqui no SEAC no Lar nós selecionamos, né, a partir de um livro. Hoje estudamos o Vinha de Luz, aliás, já há 141 semanas estudando o Vinha de Luz, né, que é uma psicografia do Chico Xavier, autoria espiritual do Emmanuel, e que traz, a partir de um versículo, né, do Novo Testamento, traz uma lição explicando, nos trazendo algumas orientações. É sempre muito bom, muito importante. E a partir desse hábito, né, desse costume do Evangelho no Lar, nós criamos para a nossa casa aquela proteção vibracional necessária para que tenhamos ali sempre a presença firme dos bons espíritos orientadores e consigamos, de alguma maneira, manter aqueles, né, que são, de alguma maneira, aí, vinculados ao mal, ou que desejam o mal, afastados, né? Então, é como se fosse ali um protetor, um envoltório protetor para o nosso lar. E a Federação Espírita, né, brasileira, quando recomenda a prática do Evangelho no Lar, que é uma prática espírita, mas antes de tudo é uma prática cristã, né, pode ser encontrada no Evangelho, né, a referência que é feita com Jesus na casa de Pedro, né, realizando esse estudo. Federação Espírita nos coloca aí algumas fases de desenvolvimento, algumas etapas, simplesmente assim para que a gente tenha uma orientação, né? A gente começa com uma prece, né? Pedindo ali a presença dos bons espíritos, orientadores, depois realizamos a leitura, as reflexões a respeito, buscando como aplicar na nossa vida, encerramos também com uma prece. Mas o interessante também do Evangelho no Lar é justamente fixar um dia e um horário para que ele seja realizado. Né? Para quê? Para que nós tenhamos a disciplina na realização, para que nós possamos nos acostumar com aquele momento, né, que vem chegando ali, não marcar nenhum compromisso para aquele dia, para aquele horário. Aqui no SEAC, toda quarta-feira, das 18h30 às 19h30.
Mas aqueles que realizam, né, nas suas casas também, pode fixar outro dia da semana, outro horário. Né? É importante que tenha essa disciplina. Né? Por exemplo, em casa nós realizamos aos domingos às 20 horas. Então, domingo à noite nós costumamos não marcar compromisso nenhum, justamente, né, para que tenha esse horário, essa disponibilidade. Uma família de amigos nossos tem a segunda-feira, às 7 horas da manhã, o principal horário da semana, que todos estão em casa, todos estão juntos, e aí eles realizam nesse dia e nesse horário para ter o maior número de participantes possível. E é evidente, né, que nem sempre a gente consegue reunir todo mundo, mas podemos ir encontrando maneiras aí de participação, né, de que o maior número de pessoas possam participar. Mas sempre tem aquele amigo que fala, não, em casa sou só eu mesmo, né? Posso fazer sozinho? Sim, pode fazer sozinho, deve fazer sozinho, inclusive. Né? Importante é que seja realizado e dentro das possibilidades, né, de cada um, que a gente faça dessa maneira. E é comum também que nós tenhamos, né, uma jarrinha de água, um copo de água ali, que seria para fluidificar, né, outra prática espírita também interessante e que convém que nós possamos fazer também. Né? Gostaria de falar um pouco a respeito, José, da água fluidificada. Outro tema também aí que envolve o Evangelho no Lar, que porventura a gente fala todo mês, mas eventualmente eu tenho deixado escapar. Maurício, a água fluidificada, ela é recorrente em todos os centros espíritas, né? Nós temos esse costume, esse hábito de manter essa água durante as nossas reuniões, porque durante a reunião, com a presença dos amigos espirituais, com a nossa disposição mental, né, nosso sentimento de fazer o bem, de buscar conhecimento, isso faz com que a água seja modificada de forma que, quando a gente possa tomar essa água, a gente sinta um alívio, um prazer, uma condição melhor de entendimento e de enfrentamento das dificuldades que nós temos, né, dos problemas todos, que é natural que nós todos tenhamos as nossas dificuldades, e para esse enfrentamento, né, nós dispomos de vários, né, recursos. Um deles é a fé, a oração, né, ou vários deles, não estou comentando aqui de todos eles, mas alguns deles, fé, a oração, a água fluidificada para aqueles que têm esse costume, né, esse momento que a gente faz do Evangelho no Lar. Né, tudo isso, né, a leitura dos textos bíblicos, né, tudo isso nos dá essa condição de enfrentamento mais adequado, mais seguro de todas as nossas dificuldades. Então, para isso que a gente coloca também essa água. Né? Então, vocês vão ver, e nas nossas reuniões sempre nós temos isso como um hábito. Certo, Maurício? Maravilha, José. E é sempre importante observar também que o Espiritismo pede a nós uma mudança de comportamento, né, para um comportamento mais moralizado, né, um comportamento mais condizente com o Evangelho de Jesus. Então, essa também é a principal importância. E claro que tem toda essa instrumentação, vamos dizer assim, que nos dão auxílio, nos apoiam, né? Trabalham diretamente na questão fluídica do nosso corpo, né? E isso, de fato, tem uma importância muito grande. Eu lembro também, às vezes, aqui com uma... né? Eu lembro, não deixo de me divertir um pouco a respeito, que o pessoal fala, né, que a água fluidificada é um passe engarrafado. Eu acho muito interessante essa expressão. Né? Ele não deixa de ter ali sua razão. Né? De certa maneira,
É isso aí mesmo, mas é meio que engraçado, né? A questão, o passe engarrafado, né? Aí eu já imagino a garrafa de água fluidificada com rótulo, né? Como se fosse ali uma das grandes empresas ali, produtoras. O único perigo é alguém pegar a garrafa, abrir a garrafa e começar a querer jogar na cabeça. Já não recomendo. Tá? Tá certo, tá certo. Mas olha que interessante, né? Porque eu me lembro, por exemplo, que na igreja, né, o padre ele pega a água ali que, de certa maneira, né, ela foi abençoada também, provavelmente sofreu uma alteração fluídica, certamente, e ele vai aspergindo sobre as pessoas. Né? Então, se alguém virar a garrafa de água fluidificada na sua cabeça, não fique irritado, ele está te abençoando. Não está de todo errado, né? Não é totalmente errado também. Né? Você está buscando ali uma melhoria de alguma forma. Tá certo, mas de qualquer maneira evitemos. Né? E aí, então, nós temos, né, para a lição de hoje, então, né, do Vinha de Luz, a lição número 141, que tem por título O Escudo. E é bem interessante essa lição, ela tem inclusive referência com aquela que foi estudada semana passada pelos nossos companheiros aqui, né? E eu acredito, então, que nós podemos fazer a prece, dar o início e partir para a lição, né, José? Sim. Então vamos lá, eu convido todos a dirigirem o pensamento, né, a Deus, aos bons amigos espirituais, rogando que nesse momento que nos reunimos com o propósito do estudo do Evangelho, né, nós tenhamos essa orientação sempre benéfica, positiva, bem intencionada dos amigos da espiritualidade, para que possamos compreender e reter da melhor maneira possível os itens dessa lição que são importantes para aplicarmos na nossa vida, buscando essa melhoria espiritual, que é o objetivo de todos nós, né? Que nesse momento também nossas famílias reunidas, os amigos que estão conosco também, recebam as boas vibrações e possam também emanar boas vibrações a todos os que necessitam, mudando de fato esse ambiente fluídico que nos envolve, sempre contando com Jesus, nosso mestre, que é em nome de quem nós nos reunimos e pedimos que ele nos ampare nesse propósito, que assim seja. Vamos então à lição Vinha de Luz, Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, lição número 141, O Escudo. Embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo, a fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhes suportou as investidas permanentes dentro e fora dele mesmo, recomendou usemos o escudo da fé acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior
na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. E se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Emmanuel assina essa lição, como sempre, né? Então, nós temos aqui mais uma grande oportunidade de estudo, né, de uma lição que Emmanuel traz aí um detalhamento de um versículo, né, do Novo Testamento, e que, aplicado em nossa vida, com certeza, além de nos dar uma visão diferente do ambiente, de como as coisas acontecem, nos dá também uma oportunidade muito maior de crescimento individual, né? Nos preparando, de fato, para o enfrentamento das circunstâncias, das situações que são próprias do mundo de provas e expiações, como é a Terra, não? Então, como nós sempre fizemos primeiro a leitura, né, completa, e agora nós voltamos e vamos item a item, né, discutindo, comentando, né, tendo essa possibilidade de refletir a respeito de cada uma das partes. Voltando então, lição 141, o escudo. O texto, né, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E como nós sempre fazemos, né, a gente pede para o José contextualizar para a gente em qual situação, em qual momento está acontecendo essa fala, né, que o Evangelho se reflete. Bom, Maurício, você sabe que a gente, nessas leituras que nós fazemos aqui do Vinha de Luz, o Emmanuel, não só nessa obra, mas nas outras obras também, que são chamadas, né, a coleção Fonte Viva, ele sempre toma um trecho do Evangelho, né, e a partir desse trecho do Evangelho, esse versículo, ele discorre, né, sobre um determinado assunto, né. E diversas vezes, Emmanuel escolhe um versículo de alguma carta do apóstolo Paulo. Então, você tem em várias das lições, nós lemos aqui, é isso. E Paulo foi aquele apóstolo que fez, né, uma peregrinação, né, para poder divulgar a palavra de Jesus Cristo. E nessa peregrinação, conforme ele ia visitando algumas cidades, ele ia fundando igrejas. Éfeso era uma das principais cidades do que era conhecido como Ásia Menor, que fica na Turquia, hoje é Turquia, né? E ali, então, ele montou uma igreja, criou uma igreja, fundou e deixou como responsável por essa igreja Timóteo, que era um dos seus melhores discípulos, né? Um dos que mais o acompanhavam, que tinha mais proximidade com ele. Então veja a importância que ele dava para essa igreja de Éfeso. E sendo Éfeso uma cidade grande e importante daquela região, né, as pessoas que ali moravam ainda, né, se dedicavam ao politeísmo. Então tinham vários deuses, acreditavam em vários deuses. Tem inclusive um monumento ou um templo, né, dedicado à deusa Diana, que era a deusa da caça, que era uma das deusas importantes ali, né? E essas pessoas se dedicavam muito a esses deuses. E o cristianismo vinha para falar assim, não, é um Deus só. O judaísmo também é um Deus só, né? E até havia alguns judeus morando ali em Éfeso,
né? Então não era só os pagãos, não era só os gentios, né? Tinha uma mistura ali. E Paulo chega e vai falar, olha, é assim que funciona. Então veja, numa comunidade heterogênea como essa, era comum que houvessem disputas, houvesse uma má compreensão da palavra de Jesus, né? Não se sabia exatamente como conduzir o cristianismo naquela época, e Paulo, muito dedicadamente, ele vai não só, né, levar o evangelho de Jesus, mas também ele envia cartas periodicamente a essas igrejas para poder reforçar o ensinamento. E é isso que ele faz, então, com essa carta, né, aos Efésios, né, aos habitantes da cidade de Éfeso. E ali ele dá diversas orientações. E aí, nesse capítulo 6, que é o último capítulo da carta, então ele fala, olha, vocês vão estar sujeitos ao mal, mas para vocês poderem superarem o mal, vocês precisam de alguns recursos, né? E ele fala, olha, tomai, ele não fala só do escudo, né? Vocês viram da semana passada, fala do capacete. Ele fala, tomai, sobretudo, tomai toda a armadura de Deus. Não fala só do escudo, fala de tudo. Tudo que Deus pode te oferecer. Para que possais resistir ao mal e ficando firmes. Tomai também, né, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É isso que o Emmanuel pensou para nós. Para mostrar que nós somos aqueles habitantes do Éfeso, nós estamos sujeitos a essa tormenta de informações e de ideias contraditórias, né, a respeito, né, da palavra de Jesus, do que ele veio ensinar, né, para nós. Então nós precisamos ter esse escudo da fé, acreditar realmente naquilo que Jesus veio nos trazer. E a partir daí, né, nos protegendo do que vem, né, de alguma forma nos desestabilizar, nós possamos seguir em frente. Certo, Maurício? Certo, muito bem, José. E é muito interessante, né, a referência que Paulo, falando propriamente da carta, né, é bem interessante a referência que Paulo faz, a questão do escudo, do capacete, a armadura, né? E é evidente que a própria condição dele, né, mesmo sendo ali um doutor da lei, a própria condição de Paulo é como que um soldado, né? Então ele provavelmente, o conhecimento dele em relação a essa vestimenta, né, protetora que os soldados utilizam é muito grande. E o escudo, né, se a gente procurar aí no dicionário, nós vamos ver que escudo é assim, é algo que protege, é algo que oferece uma certa proteção, né? Então, vamos dizer assim, no dia de chuva, né, o escudo protetor contra a chuva é um guarda-chuva. Se eu fosse caminhar numa estrada, por exemplo, pedregosa, eu poderia dizer que a proteção, o escudo, seria calçados resistentes e assim por diante, né? E quando ele fala embraçando, sobretudo, o escudo, ele está falando, inclusive, da maneira que ele deve ser seguro, né? Ou segurado, porque esse tipo de escudo, hoje em dia, é uma referência muito boa, que a gente pode ver, se quiser falar simplesmente de escudo, é aquele que a polícia militar, o batalhão de choque da polícia utiliza, né? Onde se coloca a mão por trás de uma alça e segura a outra do outro lado com força, né? Dando a sustentação aqui para que ele fique firme, para que ele de fato defenda, né? Então a própria maneira de utilizar, como o Paulo está citando aqui, ela já tem ali a sua razão de ser, né? Então é importante a gente entender dessa referência, que ele está falando algo que sustenta de fato, né?
No entanto, como nós podemos ver na lição, o próprio Emmanuel deixa claro que não é de uma situação material que está falando, né? Ele está falando que é de uma situação espiritual, quando fala sobre, né, os dardos inflamados do maligno, né? A gente não está falando de algo ali material, nós estamos falando de algo espiritual, algo que de alguma maneira poderia atingir, poderia derrubar ali o praticante, né, daquela, vamos dizer, nova religião, ou daquele novo entendimento, né, sobre a religião, e do qual ele precisa se proteger. E nós já vemos isso no primeiro aqui dos parágrafos. Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário, né? Então, aquele que, de alguma maneira, vai partir para um embate, para alguma situação que ele sabe que possa ser desafiadora, né, possa trazer algum perigo, ele vai se aparelhar para isso, ele vai se preparar para aquela situação, né? Então, essa é a referência. Mas, Emmanuel diz, não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Então, ele não está falando das questões das brigas materiais, do embate que pode ser feito entre duas pessoas ou mais, entre exércitos. Não, ele não está falando isso. Ele está falando do embate do espírito. Então, qual que é o preparo aqui necessário? É o preparo para a luta do espírito, é o preparo para essa questão espiritual. Não entrar na batalha sem conhecer. Saber, né, usar e confiar os aparatos que nós temos à disposição. E por isso, então, a referência que nós vamos fazer a fé, né? Como que anda a nossa fé, como que anda a nossa confiança, né? Quando nós temos a confiança de fato numa determinada situação, ela nos dá segurança, ela nos impulsiona, né? E aí, como o José falou bem no início, né, Éfeso estava ali ainda numa questão de costumes, de hábitos, né, de diversos deuses, de culto a diversos deuses. E é evidente que numa situação dessa aconteceriam os enfrentamentos, mas não somente aquele enfrentamento de proposta, né, de teoria, de consideração entre uma religião e outra, mas mesmo interna daquelas pessoas que antes, tendo somente a cultura do culto, aquela multiplicidade de deuses, e como José falou, principalmente de Diana, e aí ele tem o culto do Deus único, né, que é recebido ali através das visitas, das preleções feitas por Paulo, por Timóteo, por aqueles que traziam o evangelho. E sempre fica aquela briga interna, fica aquela situação interna, né, o questionamento do novo em relação ao velho, a interposição das questões da religião até então, né, da religião antiga, e aí a nova situação, a nova proposição. E como que fica? Como enfrentar essa situação? Em primeiro lugar, é necessário que se tenha uma segurança, né, grande em relação àquilo que está sendo proposto, em relação, então, àquilo que Paulo, que Timóteo levaram, né, do tom do evangelho para essa nova igreja, para essa cidade. E aí a confiança que aquilo está certo, o fortalecimento em torno dessa confiança é o que seria a condição de lutar. Nós temos aí, né, aqui a questão colocada, o escudo, em relação ao dardo inflamado do maligno, como está lá no versículo, né? O escudo, ele é de metal, se bem seguro, bem aplicado, né? Isso a gente está falando da condição material,
ele consegue repelir, ele consegue evitar os dardos. Os dardos normalmente são feitos o quê? De madeira, né? Então, essa é a comparação que provavelmente está sendo feita aqui na situação. Quando nós trazemos ele para a lição, do jeito que o Emmanuel coloca, ele está fazendo a mesma referência, que o escudo, se ele tiver bem plantado, ele tiver sido ali bem planejado, e esse escudo, sempre lembrando que seria o nosso aparato de defesa espiritual, ele terá a força necessária para repelir essas possibilidades, né? Vamos chamar de ataques, né? Espirituais ou de teorias diferentes que o cristão, que é aquele ali da prática religiosa, provavelmente enfrentaria, né? A minha observação aqui inicial, José, gostaria dos seus comentários também. Sim, e veja, Maurício, comentando a respeito dessa questão do que é o físico, o material e o espiritual, a analogia ela cabe muito bem do escudo, a analogia do escudo e dos dardos cabe muito bem, porque é comum, por exemplo, você ver uma construção assim, literária, falar as palavras feriram como uma faca, feriram como uma espada ou uma flecha. Então a palavra mal, né, colocada, a palavra má, aquela que vem para desestabilizar, ela fere. Né? E a gente tem essa noção de que as palavras nos machucam. Né? Então o mal vem muitas vezes dessa forma. Embora não machuque fisicamente, machuca emocionalmente e profundamente. Né? E quando a gente se vê diante dessas situações em que nós somos colocados como vítimas de algo que nos contraria, né? Então nós precisamos ter algo que nos proteja, uma proteção espiritual, que é esse escudo da fé. Né? Curioso, né, Maurício? Você vê aí de vez em quando também, todo mundo já viu aí, quando você está no trânsito, você vê alguns carros com um adesivinho atrás, com um escudo escrito fé. Né? É isso, as pessoas estão colocando ali como uma demonstração de que ela, pelo menos, né, aparentemente, ela busca algo que a proteja espiritualmente. Então ela está demonstrando, eu não só estou falando da minha fé, mas eu também demonstro, olha, está aqui, eu, né, acredito. E está mandando uma mensagem também para as outras pessoas. Se você alguma vez parou atrás de um carro que tenha esse adesivinho, você se lembra, olha, a fé é importante. Né? Então é uma forma também de comunicação com as outras pessoas, de falar, né, sobre a fé, a importância da fé. E o Emmanuel também coloca, ninguém se decide à luta sem o aparelhamento necessário. Então nós estávamos falando também no início, né, Maurício? Não é só o escudo, não é só o capacete, é a bota, é a cobertura que você coloca nas suas costas, manter o lombo cascudo, né? Que é para poder tomar chicotada e aguentar firme, porque nós vamos passar por isso. Né? Quanta chicotada! Imagina, né? Jesus tomou várias chibatadas. Né? Imagina tomar uma chibatada. Chibatada não é simplesmente uma cordinha. Né? É uma corda com várias pontas, objetos cortantes que estão ali para machucar. Né? O mal vem assim. O mal não vem com uma pluminha batendo nas suas costas. Né? E o mal vem com tudo. Né? E se você não tem a segurança daquilo que você acredita, daquilo que você pensa, daquilo que você tem fé, né? Você invariavelmente vai fraquejar. Né? E aí você vai questionar, mas Deus não me protegeu. Né? Peraí, Deus está sempre do seu lado. Está sempre do nosso lado. Né? Mas ele
ele acredita, ele também tem fé em nós, né? Não só nós temos fé nele, mas ele também tem fé em nós. Eu sei que você, meu filho, vai suportar e você vai superar isto, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Então, vamos enfrentar junto, né? É isso, Maurício? Tirando a questão de levar chibatada, eu acho que é tudo isso. Eu não quero chibatada, não, né? Por isso tem que me proteger, tem que fortalecer. Né? Que se a chibatada é espiritual, então eu preciso ter a proteção espiritual. Se você já está protegido antes, se você se preparou antes, né? Você vai, olha, até o mal para te atingir, ele vai falar assim, puxa, mas esse aí já está protegido, o que eu vou fazer? Né? Então ele também vai, né, pensar 2 vezes antes de se aproximar de você. É bem interessante essa questão de se proteger antes, né? Você muito bem aí lembrou a questão de Jesus, né? E ele ali sem alteração no seu, né? Provavelmente ali no seu emocional, no seu psiquismo, né? Enfrentou a situação. E aí eu sempre me pergunto, seria possível, né, enfrentarmos uma situação dessa? E sim, pelo que nós observamos, sim, né, é possível. E olha só aqui, o Emmanuel continua, tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos e imprescindíveis à indústria? Né? Então, Emmanuel está nos falando, é necessário todo aqui um planejamento, dependendo do setor, aqui ele, por exemplo, falando da questão da indústria, né? Para que seja colocado em prática as ações transformadoras vinculadas aqui às realizações econômicas, né, para que gerem resultados positivos. A agricultura requisita instrumentos do campo. A fábrica pede maquinaria adequada. Então, para cada setor, é um tipo de instrumentação, é um tipo de ferramentaria que vai, né, ser ali condizente e eficiente para que se atinjam os resultados. De igual forma, né, para os enfrentamentos das batalhas espirituais, é necessário também que haja, né, uma instrumentação básica contra o mal. E aí a questão da colocação da fé. Né? Aquele que confia de fato em Deus, ele se sustenta, ele sabe que as coisas são daquele jeito. O problema nosso é que muitas vezes não estamos firmes nessa condição. E aí a gente acaba, então, duvidando, né, das situações, e aquelas que são corriqueiras, que são comuns, normalmente ali, frutos ou originárias dos nossos desejos, nem sempre bons desejos, elas acabam tomando conta. E interessante, esses dias estava vendo, né, no livro dos médiuns, falando sobre a questão dos médiuns, como que deve ser o comportamento do médium que, de fato, aproveita bem a sua condição ali mediúnica para ser intermediário entre os bons, né, espíritos ou entre os espíritos do Senhor, para aqueles que recebem, então, as informações. E no livro, no livro dos médiuns fala que as questões são modéstia, desprendimento e dedicação. E ela me parece, assim, enquanto você falava, eu até fui anotando aqui, né? Porque me parece que estão bem de acordo, né? Aquele que de fato ali exercita a fé, que ele busca a proteção, a segurança, né, na fé, na confiança em Deus, ele precisa desenvolver em si próprio algumas situações para que seja livre, né, as importunações externas, para que ele possa, então, de fato, trabalhar ali da maneira adequada. Eu relacionei muito com o trabalho do médium. E aí, a modéstia, né? Desprendimento e dedicação. Modéstia é saber que aquela lição que está sendo levada, ela, em primeiro lugar, tem que ser aplicada a nós, mas ela não é nossa. Ela é de Deus, ela veio do Pai, né? E nós simplesmente ali nos comportamos como um portador
da novidade e que está sendo aplicada a nós mesmos, né? O desprendimento em relação às situações, saber, né, exatamente que nada disso, né, nos pertence e que pode ser retirado a qualquer momento. O nosso corpo, que parece que é a coisa mais íntima que nós temos, ela pode ser retirada de nós a qualquer momento, né? E a dedicação, esse trabalho constante, esse trabalho sempre firme, né, naquela missão, naquele objetivo. E aí a gente pode falar, poxa, mas a dedicação, então, essa missão é de levar o evangelho aos outros. Não, não é exatamente isso. A dedicação, a missão é aplicar o evangelho em si mesmo, né? Que a partir da nossa transformação, aí sim a gente se torna, de fato, aquele divulgador, né? Aquele portador poderoso. Olha só o que aconteceu com Paulo, né? Ele primeiro recebe toda a informação e aí ele fica, né, maravilhado e ele já quer sair falando. No entanto, em cada lugar que ele chegava, ele era rechaçado. Mas ele confiava demais naquilo que ele tinha recebido como sendo, né, de fato, a verdadeira lei ou a verdadeira maneira de aplicação das leis de Deus. Foi preciso que ele se recolhesse, aplicasse em si próprio, né, essa questão dessa modéstia, o desprendimento, ele entendesse como que era, para que aí, então, de fato, através daquela dedicação que ele direcionou durante vários anos, ele levasse a sua história, ele levasse aquele seu conhecimento, ele pudesse falar de Jesus como alguém que, de fato, tem fé. Quando Paulo fala sobre se embraçar, sobretudo, o escudo da fé, ele está falando de algo que ele fez. Ele está falando de algo que aconteceu com ele, né? E que ele mesmo, quem lê o livro Paulo e Estevão, quem não leu, eu recomendo que leia, né? Ele passou por isso, ele aplicou, né, em si. E aí, então, ele fala com aquele que tem o conhecimento de causa. Ele fala porque ele sabe, né, como que é. Algum comentário aqui, José? Vamos seguindo. Vamos para o próximo, então. Na batalha de cada um é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Olha, quando fala em sentimentos, né, para a gente, a profundidade do negócio é muito maior, né? Os sentimentos são aquelas situações que muitas vezes nos faz esquecer todo o racional, né, e a gente acabar agindo de uma maneira que não esperaríamos, né? E como que é a preparação desses sentimentos? Então, Emmanuel nos fala semeadura, cuidado, esforço próprio, né, com a disciplina. E aí, olha que interessante. Então, em primeiro lugar, é necessário que a gente tenha plantado, né, dentro de nós, primeiro, conhecimento, né, saber aquelas coisas que mexem com o nosso emocional, que podem, de alguma maneira, nos fazer agir de um jeito ou de outro. Aquelas ações que seriam negativas, então eu sei o que é, né, que vai detonar. Aí eu preciso corrigir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que plantar a semente ali, né, da boa ação, né, do que eu quero criar em termos de virtude. Aí é necessário o cuidado com ela. Então, eu preciso estar atento, como se fosse mesmo um jardineiro aguando. Essa situação, ela me tira do sério. Se falar tal coisa para mim, né, é a única coisa que mexe comigo ali, que me pode, de alguma maneira, alterar aquilo que eu estou falando, até provar que, de certa maneira, eu não tenho confiança naquilo que eu estou fazendo. Então, é necessário cuidar disso. Para quê? Para que ela germine, para que ela dê frutos. E manter o esforço com a
a disciplina, né? Então é necessário. Quando falo em disciplina, muitas vezes nós achamos que é algo, né, que vai nos colocar dentro de uma caixinha, vai nos impedir, vai nos tolher a liberdade. E não. A disciplina é exatamente aquela situação que vai nos fazer desenvolver determinados comportamentos que se tornarão, né, assim, de uma maneira naturais e que serão incorporados no nosso ser, na nossa maneira de ver a vida e de nos comportarmos, né? E é interessante tratar desse assunto porque, assim, aquele que acompanha, que estuda, né, o Espiritismo, sabe que nós estamos imersos, né? O universo está imerso no fluido cósmico universal. E nós temos em nós, né, esse fluido alterado, né, mudado, para que ele possa, de alguma maneira, fixar o nosso espírito num corpo orgânico, esse corpo orgânico reagir às situações, assim por diante. Então, é todo aquele mecanismo, aquela parte, muitas vezes, considerada chata, que até alguns amigos não gostam de estudar, mas que tem uma importância muito grande. Quando nós levamos em conta que o nosso corpo biológico é uma usina transformadora do fluido cósmico universal. Cada vez que nós nos irritamos com alguma situação, todo o elemento fluídico que está no nosso corpo, ele recebe a alteração em relação àquela situação emocional. E aí ele produz fluidos, né, que são muitas vezes nocivos. Sabe aquela história que a gente às vezes escutava falar muito antigamente, né, do tipo assim, se ódio matasse eu estava morto. Então, a gente achava que o ódio não matava, só que estudando o Espiritismo, a gente percebe que o ódio mata, sim. O ódio é um sentimento que ele provoca alterações fluídicas no nosso corpo e que fatalmente, se for persistente, se for de forma contínua, vai nos trazer doenças que vão provocar a morte do corpo físico, sim. Então, o que nós queremos? Nós temos que preparar bons sentimentos, é necessário combater aquilo que nos faz, né, de alguma maneira, exaltar as paixões negativas que nos levam a esses sentimentos como o ódio, a ira, o desejo da vingança, né, e trabalhá-los para que eles eliminem. Cada defeito, cada vício desse é combatido com o nascimento de uma virtude. Então, nós precisamos trabalhar o nascimento dessas virtudes. E olha só que interessante, a gente volta lá na questão do escudo da fé novamente, né? Eu estou trabalhando nisso, eu estou criando virtudes. O que são as virtudes? As virtudes são escudos, são proteções para o nosso espírito, né? E aí, então, a gente consegue ter um sucesso maior no nosso objetivo, no nosso empreendimento. Sempre partindo do princípio que a gente tem esse objetivo de buscar melhoria própria, né? Porque é preciso reconhecer em nós mesmos com sinceridade se realmente isso que a gente está fazendo aqui, semanalmente, dedicando o nosso momento do estudo do Evangelho, participando de ações que a Casa Espírita oferece em benefício nosso, em benefício do próximo, se realmente isso é o objetivo de vida para a gente, se nós não estamos aqui simplesmente perdendo tempo, né, José? Isso, e o Emmanuel, Maurício, ele coloca aqui, na batalha de cada um. Quer dizer, além de tudo isso que o Maurício está dizendo, você veja que cada um de nós precisamos enfrentar a nossa batalha. Eu não posso enfrentar a batalha do outro. Eu tenho que enfrentar a minha batalha. Tá? Eu é que tenho que desenvolver estes escudos para que eu possa me proteger. Então, o esforço é de cada um. Eu não posso simplesmente ficar aguardando que outros me defendam, porque o outro pode me defender fisicamente, pode, né, evitar que algum mal me ocorra, mas emocionalmente, espiritualmente, só eu consigo me defender. Só eu consigo tomar as atitudes que vão me sentir
seguro, vão me fazer sentir seguro, vão me fazer sentir que eu consigo superar as barreiras que estão à minha frente, né? As dificuldades que estão à minha frente. Então eu preciso fazer isso. Aí entra a disciplina que o Maurício falou. Se eu não tiver disciplina, um dia eu trabalho por isso, no outro dia eu não trabalho por isso, eu fico nesse vai e vem, eu nunca vou estar preparado. Tá? E essa questão de disciplina, ela faz com que a gente crie hábitos. Um hábito que a gente vá, um procedimento que a gente faça corriqueiramente, né, com disciplina, né, com regularidade, se torna um hábito na nossa vida. Tá? Até que ele aconteça de forma natural. Mas isso vai demandar muito esforço de cada um de nós. E a fé é o que vai nos ajudar, porque não vai ser fácil. Jesus falou, não vai ser fácil. Tá? Mas tem de bom ânimo. Né? Foi isso que ele falou para nós. Tem de bom ânimo. Não perca o ânimo. Não, continue insistindo. Tá? Então, se você não se dedicar a esse esforço, você não vai atingir o objetivo. Tá? Então, um pouquinho todo dia, um pouquinho, né, sabendo o que quer. Daí a importância do conhecimento, daí a importância de ler as obras, né, o Evangelho, né? Daí a gente poder estar sempre informado, conversando, né? Não é só lendo, não. Porque ler é bom, ler traz muito conhecimento, mas a gente sedimenta esses conhecimentos na hora que a gente conversa com outra pessoa, que a gente conversa com um amigo, que a gente conversa com um familiar, fala assim, olha, eu sinto dessa forma, eu entendo dessa forma, o outro tem uma opinião diferente, traz luz para aquilo que a gente está com dificuldade de entender. Né? Aí sim, né, nós vamos fortalecendo essas defesas. Né? Lembro aqui dos meus filhos lá com os videogames, né? Tem o heróizinho lá que vai, conforme ele vai fazendo esforço, ele vai ganhando mais uma arminha, tal, aquela coisa, a gente vai se, né? Nós vamos cada vez mais nos fortificando, é mais ou menos isso que acontece. Né? E nessa existência a gente está tendo várias oportunidades, né, para poder conseguir isso. Né? Então nós sabemos qual que é o objetivo. Nós temos conhecimento, nós sabemos qual que é o objetivo. Nós temos fé. Né? Então nós estamos com as armas na mão. Então vamos colocar para usar. A melhor encarnação é essa, né? A chance que nós estamos tendo de fazer a coisa certa, né? Então a gente pode dar uma boa acelerada no nosso desenvolvimento espiritual, né? Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, e ele conheceu de fato, né, quando a gente lê a história de Paulo, vê toda, né, aquela epopeia dele ali, né, desde do Sinédrio até que ele se torna ali um divulgador do Evangelho, a gente percebe, sim, que ele sofreu todo tipo de assédio, e não desistiu, né, não desanimou, ele foi em frente, que lhe suportou as investidas permanentes dentro e fora dele mesmo, né? Então, além daquelas situações que ele tinha de dúvidas, de pensamentos, tal, que muitas vezes chamavam a atenção dele para as necessidades de melhor entendimento, ele tinha de fora também, né? O pessoal que duvidava dele, né? Ele ficou de um jeito que ele não era bem-vindo nem entre os antigos amigos dele, nem aos novos que ele formava, né? Ele conseguia ali juntar o povo, mas olha, ele tinha a dúvida constante, né, daqueles que tinham sido discípulos de Jesus, que haviam se tornado, né, os apóstolos divulgadores do Evangelho, e tinha dúvidas, né, em relação a ele daqueles que antes dividiam o espaço de estudo com ele, né, no Sinédrio. Recomendou: usemos o escudo da fé acima de todos os elementos
da defensiva, acima de todos os elementos da defensiva. Então, o que ele está falando aqui? Que a utilização é para nos defendermos, é um instrumento, então, a fé, um instrumento para nos defendermos do assédio do mal. Né? Então, lá no primeiro momento, ele sendo soldado, né, e falando de escudo, falando de capacete, de armadura, a gente pode acreditar que entra numa briga, né, para a ofensiva. E, na verdade, ele está dizendo o seguinte: a mensagem se sustenta por ela mesma. A mensagem do Cristo, do Evangelho, se sustenta por ela mesma. O que é necessário é tomar providências de defesa para aquilo que possa nos atingir. Então, as argumentações de defesa em relação ao mal que pode nos afligir. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Então, olha aqui, né? Confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina. É isso que é necessário a gente fortalecer, né? Como que isso é fortalecido? É fortalecido no exercício. Né? Se a gente não exercitar, a justiça, né, de Deus, que é vitoriosa, a sabedoria de Deus, ela vai passar, né, para a gente como se não fosse nada. Então é necessário que nós estejamos atentos, percebendo, né, e trabalhando constantemente. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada, ou seja, né, insistente luta na terra. É uma luta assim, demorada, ela é insistente, ela se repete, ela nos provoca. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-nos em todos os lugares, né? Tenham confiança que é dessa maneira que acontece. Em qualquer lugar, na hora que menos se espera, algo que possa nos desafiar, né, a sair daquela mensagem que a gente está procurando desenvolver, ela aparece. E se a bondade conforte e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Quando a nossa confiança em Deus, quando a nossa confiança de que aquilo, né, que é trazido até nós pela divindade, de fato nos protege, nos oferece grandes oportunidades, como José falou, né, acreditar que Deus tem fé em nós, no nosso agir, quando isso se torna firme, então, de fato, essa fé nos serve de escudo, ela de fato ela nos protege, né? Ela nos serve de defesa. Os dardos invisíveis vêm de todos os lados, vêm de todos os lugares. Para aquele que começa a procurar a vivência do Evangelho, ele costuma perceber que os primeiros dardos invisíveis, né, que traz o mal, que utiliza a maledicência, vem de dentro de casa, vem dos amigos, vem dos familiares. Né? E olha só, isso é muito mais dolorido do que ser atacado por aquele que nós não conhecemos, que não convive conosco. E qual que é a importância, né, para o nosso exercício? É não revidar. Não revidar. E falar hoje em dia, né, companheiros, não revidar é uma situação que parece, a princípio, só da boca para fora, porque as emoções mexem conosco de uma tal maneira que é difícil, é necessário um exercício mesmo muito forte, senão a gente revida em todas as situações. Né? Por quê? A gente é provocado o tempo todo e aí a primeira ação da gente seria revidar. E, na verdade, essas provocações, elas, na maioria das vezes, estão nos testando. Né? Importante notar que a bondade exercitada em nós, se nós conseguirmos ir colocando, exercitando, nós percebemos que a bondade conforta,
A bondade nos conforta. E a esperança ameniza qualquer tipo de dor que, eventualmente, possa, de alguma maneira, estar nos surpreendendo, né? Porque a esperança, ela combate aquelas dúvidas. Aí as coisas podem estar acontecendo, podem estar surgindo de toda maneira, a gente tem esperança. A gente fala, não, é diferente, eu sei porque meu pai vai fazer diferente. Se está acontecendo é porque tem que ser desse jeito. Se está acontecendo desse jeito, eu certamente tenho a proteção dele, porque ele me ama como ele ama todo mundo, né? E dessa maneira, então, nós estaríamos nos protegendo das trevas. O nosso escudo protetor da fé, ele estaria, de fato, preparado para esse enfrentamento, né? José, estamos chegando ao fim, peço seus comentários e, se possível, você já faz o encerramento para a gente. Ok, Maurício. Lembrando, então, quando você fala, por exemplo, de não revidar, né? O que é existe uma diferença entre você querer justiça e você querer vingança. Quando a gente revida, muitas vezes a gente tem o sentimento de vingança, né, que nos move. Então, quando você não revida, você reflete sobre o que está ocorrendo e você busca a justiça. E aí, a justiça você vai conseguir com confiança no poder maior. Emmanuel colocando aqui nesta lição. E a gente sabe, né? Poder maior. Quem é poder maior? É Deus. É nele que a gente deposita a confiança. É nele que nós vamos depositar a nossa fé, né? E essa fé é que vai nos proteger. Essa fé vai ser o nosso escudo. Esse escudo é que nós vamos apresentar diante de todas as dificuldades. Muito bem, Maurício. Então vamos lá, encerrando a nossa mais um SEAC no Lar. Nós pedimos a Deus, Pai, que nos abençoe, nos proteja a nossa família, proteja o nosso lar, proteja todos os nossos amigos que estão passando por algum tipo de dificuldade, e a nós mesmos também, né? Sabendo que, nos mantendo na fé, nos mantendo na bondade e na caridade, nós seguimos em frente, sempre com a presença de Jesus entre nós. Em nome dele, encerramos mais um SEAC no Lar. Que assim seja.